Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Êxodo capítulo 23. E hoje nós vamos ver o Senhor falando sobre diversos assuntos muito interessantes que realmente nos mostram o quanto o Senhor queria não apenas trazer novas regras para o povo, não apenas passar leis e decretos, mas o Senhor estava dando para o povo um novo estilo de vida, e posso dizer para vocês, um estilo de vida muito abençoado, algo totalmente diferente daquilo que eles haviam vivido como escravos no Egito. Ao invés de pensarmos que essas regras postas pelo Senhor eram algo para subjugar o povo, venha ver comigo. Deus estava, na verdade, mostrando o quanto Ele era um Deus organizado, mas também um Deus de amor, um Deus que queria o bem do povo, que queria que eles habitassem em harmonia. E é por isso que logo no versículo 1 do capítulo 23, o Senhor diz, em outras palavras, não espalhe mentiras, não fale falsamente contra o seu irmão, contra o seu amigo, contra aquele com quem você convive, com o seu próximo. O Senhor vai dizer assim, não espalhe notícias falsas. Não tem certeza? Não fale. No segundo versículo ele vai dizer, não vá com a maioria fazer maldade. Tem um grupo que quer fazer maldade contra alguém? Não importa que eles sejam a maioria, não faça isso. Tenha o coração correto. Inclusive no versículo 3 ele fala algo muito interessante. Ele fala, não favoreça o pobre porque ele é pobre. A gente tende a querer, muitas vezes, olhar para aquele que tem menos e, de repente, perverter o direito. Falar, poxa, não, olha só, ele tem dificuldade, deixa ele fazer um pouco errado, deixa ele ter essa atitude que é justificada porque ele é pobre. O Senhor diz, não favoreça o pobre porque ele é pobre. O certo é certo, errado é errado. O versículo 4 vai dizer assim, o 4 e 5, né? Não faça o mal para o seu inimigo. Ou seja, eu achei até interessante, porque no versículo 4 o Senhor fala o seu inimigo, e no versículo 5 ele fala o que odeia você. Ele vai dizer assim, que se o animal do seu inimigo tiver desgarrado, mas você achar, pegue o animal e devolva para o seu inimigo. Ou seja, aquela pessoa que declaradamente já diz que não vai com a sua cara, você vai fazer o bem para essa pessoa. E o versículo 5 fala que se por um acaso você ver um animal de carga, daquele que odeia você, não abandone, vai lá, ajude o dono e erga o animal. Ou seja, Deus está dizendo no versículo 4 e 5, não pague o mal com o mal. Aquela pessoa, ela está dando mal para você porque isso é o que está dentro dela. Você não faz a maldade porque o outro é mau. Você não se põe como inimigo porque o outro se põe como inimigo. É como se o Senhor estivesse dando uma lei para o todo, mas Ele está falando individualmente com cada pessoa, dizendo, olha, ainda que haja alguém que ande em inimizade no meio do meu povo, você escolha não pagar o mal com o mal. Olha como isso revela um Deus de amor maravilhoso. E no versículo 6 ele vai dizer assim, não seja injusto em relação às causas do pobre. Porque assim, o Senhor sabia que dentro do seu povo, aquele grande povo, havia pessoas com mais posses, outras com menos posses, mas aquele que tivesse uma condição melhor não deveria agir com injustiça, principalmente se estivesse julgando o povo. Outra coisa, o Senhor vai dizer assim, não acuse falsamente ninguém inocente e não o mate, pois não terá justificativa para isso. Em outras palavras, o Senhor estava querendo dizer, não seja mau, não lucre com isso. Logo na sequência ele vai falar sobre o suborno. Acusar falsamente é você fazer conchavo, é você declarar que uma coisa é quando na verdade não é, e muito provavelmente levando em consideração que você vai ganhar alguma coisa em cima disso. O Senhor vai dizer, não faça isso, isso não me alegra. E na continuação o Senhor vai dizer assim no versículo 9, não oprima o estrangeiro. E o Senhor mais uma vez traz a memória deles. Vocês foram estrangeiros no Egito. Vocês sabem o que é não estar na sua terra. Então aquele que decide andar no meio do povo de Deus e seguir aquilo que foi posto, seja porque decidiu, seja porque é escravo no meio de vocês, ele não deve ser oprimido.
Deus nunca defendeu a violência. Sim, numa sociedade, alguns trabalham para outros, mas nunca a violência deveria ser o tom do relacionamento entre pessoas. E aí, a partir do versículo 10, o Senhor falou muito ao meu coração e eu preciso chacoalhar você junto comigo, ok? Porque eu venho de um ensino que me ensinou que eu tinha que trabalhar sempre, que eu era aquilo que eu produzia, que quando você está parado parece que você não tá vivendo o melhor tempo da sua vida. Inclusive a maternidade para mim, queridos, foi assim no princípio, com a minha primeira filha, um grande desafio, porque a maternidade é algo lindo, mas parece que uma parte do meu cérebro me dizia, você não pode parar de trabalhar, você não pode abandonar a sua carreira. E eu quero dizer para você que isso é uma escolha de cada família, eu não estou aqui para julgar ou para dizer o que é certo e o que é errado para você, eu estou dizendo de mim. Então, o que eu estou compartilhando com você aqui, para mim, até mesmo em alguns momentos, deixar de trabalhar para estar mais em casa, parece que me causava um incômodo no coração, porque eu fui ensinada que a gente tem que trabalhar. E a gente vai ver aqui nesses versículos, a partir do versículo 10, que Deus vai falar sobre o descanso. E isso ministrou muito ao meu coração, porque primeiro o Senhor vai dizer no versículo 10 e 11 que por 6 anos o povo deveria trabalhar. Mas no 7º, ele deveria descansar. Agora eu quero que você visualize isso. Imagina só o povo trabalhando ali por 6 anos, beleza, ok, né? Cultiva a terra e planta e vai, cuida dos animais, para ali, pororó. E quando chega no 7º ano, eles passariam tendo um ano do descanso. O ano em que descansaria o animal, descansaria a terra, o povo se alimentaria ali, os mais pobres das sobras do campo. Ou seja, seria um ano diferente. Imagina só um ano sabático. Um ano de descanso. E assim, da mesma maneira, no versículo 12 vai dizer, também por 6 dias vocês devem trabalhar. Mas o 7º dia é o 7º dia do descanso. É o dia do Senhor. Agora eu quero que você imagine, eu consigo imaginar a alegria desses anos, imagina um ano que você poderia cuidar das coisas, mas não no mesmo ritmo, não acordando tão tarde não, tão cedo, não indo dormir tão tarde por causa do trabalho. E sabe uma das coisas que realmente falou ao meu coração? É porque eu me lembrei dessa minha mudança de mentalidade, porque hoje eu não penso como eu pensava antigamente. Hoje eu sei o quanto o descanso é digno. O Senhor nos manda descansar, né? O 7º dia, o dia do Senhor, é o dia de nós realmente descansarmos na presença dEle. Irmos à igreja, adorarmos o Senhor, chegarmos em casa, cuidarmos da comida, mas seria o dia que nós deveríamos descansar. Sabe aquela coisa de você sentar-se no sofá ou deitar na cama com as pernas para o alto para melhorar a circulação, ou ter um tempo com os seus filhos brincando ali no chão ou jogando um jogo de tabuleiro, fazendo coisas que alegram, né? Que alegram o coração da família ou que alegram o teu coração. Não ficar preso no celular, nas redes sociais o dia todo, né? Às vezes a gente atribui aquela ideia de descanso ao descanso da mente, né? Deixa eu ficar com a minha mente inútil aqui um pouco. Não, eu tô falando de ter aquele dia, uma expressão que eu já ouvi é ócio produtivo. Aquele momento que você tá ali, descansando a tua mente e o teu coração. Se de repente você gosta de descansar lendo, você pegar um livro que te traga prazer ou ler a palavra do Senhor. É sobre isso que está falando. Então, se você tem dificuldade com o descanso, eu aproveito para falar um pouquinho ao seu coração agora. Pare com isso. Ai, Rita, não, eu não posso parar, eu tenho que acordar muito cedo, eu tenho que trabalhar o dia todo, e aí, nossa, eu tô cansada, aí eu sento, aí eu já levanto, aí eu vou dormir super tarde. Ok, se você foi ensinado que você só é útil e você só tá certo quando você tá se movendo, eu quero que você escute esses textos de hoje, ok? Eu tenho aqui 3 versículos pelo menos, o 10, o 11 e o 12, para te dizer que Deus dava um ano de descanso para o povo e que semanalmente Ele dava um dia de descanso. Então eu te exorto, pela palavra, que você desacelere e descanse. E que, claro, temos muitas coisas para fazer, acredite, se você vivesse um pouquinho mais pertinho de mim, você deve saber, inclusive, que sim, a minha rotina ela é feita debaixo de listas. Eu tenho tanta coisa para dar conta que se eu não fizer listas, eu vou esquecer alguma coisa, eu vou esquecer alguém. Mas, a despeito disso, eu tenho aprendido a colocar descanso na minha rotina, porque agora toda vez que eu não faço isso, a minha coluna me manda uma mensagem, tipo, para querida, descansa, não está descansando o suficiente. Então que em nome de Jesus o Senhor fale ao seu coração e você aprenda a descansar.
Agora, se o Senhor estava trazendo descanso para o povo, ele também estava trazendo festas. O Senhor ele vai dizer assim que o povo, ele deveria comparecer diante do Senhor para celebrar diante do Senhor 3 festas anuais. Não eram festas comuns, queridos, somente assim, festeja aí com o povo. Não, eram celebrações que deveriam ser feitas diante de Deus. Uma delas era a Festa dos Pães Sem Fermento, que está bem fresco na nossa memória se você acompanha o canal. É aquela que seria feita no primeiro mês do ano, o mês de Abib ou Nissan. Aliás, eu coloquei na descrição do vídeo a respeito da Páscoa, essa descrição dos meses, comparando o nome dos meses com os nomes bíblicos e comparando com os nossos meses, março, abril, maio, junho, enfim, confere lá na descrição do vídeo. Porque eu tentei colocar no comentário fixado e não consegui. Olha que vergonha. Mas tudo bem. Você sabe que quem faz o canal aqui sou eu e o Senhor. Então, o Senhor sabe tudo, mas eu não. Então, eu fiz lá o que eu podia e coloquei na descrição do vídeo. Muito bem. Então, as festas. Era a festa dos pães asmos, a festa dos pães sem fermento, que era essa feita em celebração, a libertação deles, né? A saída do Egito. E eles comeriam pão sem fermento por 7 dias. A festa da ceifa, que eles deveriam celebrar a respeito do quê, gente? Dos primeiros frutos do seu trabalho. Então, eles começariam o ano em festa, que são a festa dos pães sem fermento. Eles fariam a sua semeadura e quando eles fizessem a colheita dos primeiros frutos da terra, eles iriam fazer uma festa diante do Senhor, a festa da ceifa. E, por último, a festa da colheita. E essa festa da colheita seria uma festa no final do ano, vou falar dessa maneira. Quando eles recolhessem do campo o fruto do seu trabalho, eles iriam, então, celebrar ao Senhor. E em relação à festa, a festa dos pães asmos, ela seria a continuação da festa da Páscoa, na qual se dava graças a Deus pela libertação da escravidão. E essa festa dos primeiros frutos, queridos, é a festa do Pentecoste, né? A festa das semanas. E ela era assim chamada por contar 7 semanas ou 50 dias desde o primeiro, né? Desde o começo dos produtos da terra até o fim da festa de Pentecostes. E essa é a descrição, né? Essa é a transcrição do número grego que significa 50. Seria mesmo uma festa de gratidão ao Senhor pelos benefícios da vida diária. E essa festa das colheitas é a festa dos tabernáculos, que seria celebrada depois de colher tudo aquilo que o ano havia produzido. Ou seja, gente, era para eles celebrarem a boa mão de Deus, conduzindo eles e dando para eles a provisão. Vamos falar dessa maneira, dando para eles a condição de semear e colher. Tem coisa melhor do que ver o fruto do nosso trabalho, não é verdade? Então, essa era a condição do povo. Agora, a partir do versículo 20, até então o Senhor estava falando a respeito do relacionamento entre as pessoas, estava falando sobre o descanso da terra e do homem, né? O descanso semanal e o descanso depois dos 6 anos de trabalho. Agora, o Senhor ele vai apontar para eles uma direção, porque Deus, no versículo 20, vai garantir que ele continuava levando o povo para um lugar que o Senhor havia preparado. Eles não iam morar no pé daquele monte. Ao contrário, o Senhor vai dizer, olha, eu vou colocar diante de vocês um anjo. E esse anjo vai estar diante de vocês, guardando vocês, protegendo vocês. E então, ele vai dizer assim, versículo 21, eles deveriam dar atenção ao anjo, ouvir o que ele dissesse e não se rebelar contra ele. Sim, a proteção de Deus estar disponível, mas as pessoas não decidirem de maneira intencional obedecer, não leva para lugar nenhum. É igual a gente pensava antigamente. Eu não sei se você ainda faz isso, se você faz, você me perdoe. Mas antigamente a gente acreditava assim, vou deixar a Bíblia aberta na minha casa, porque a Bíblia aberta na minha casa protege a minha casa. Não, gente, a palavra do Senhor é um livro. Se você não usa de fé quando você lê esse livro, ele é apenas um livro, porque a palavra pela palavra sem fé não produz efeito. A Bíblia aberta, ela tem efeito quando ela é lida, quando essa palavra ela é comida e quando ela se torna não apenas palavras de um livro, mas ela se torna uma verdade de Deus na minha vida e na sua através das atitudes. Um casamento ele não vai ser restaurado porque tem uma Bíblia aberta na sala ou dentro do quarto.
a criação dos filhos não vai acontecer de maneira eficaz porque a Bíblia está aberta naquela mesma página há tanto tempo. Se ninguém daquela casa lê essa Bíblia, não tem efeito. Você entende isso? Eu espero que sim, que você não fique ofendido. Então o Senhor vai dizer, olha, vai ter um anjo à frente de vocês e vocês precisam ouvir esse anjo e não desobedecê-lo. Aliás, nem se rebelar contra eles, é o que fala no versículo 21. Se eles fossem obedientes a Deus nas palavras que o Senhor daria para esse anjo, para essa direção, Deus se tornaria o inimigo dos inimigos deles, é o que está no versículo 2. Ou seja, Deus está dizendo em outras palavras, eu vou levar vocês para a terra onde há um povo. Versículo 23. Amorreus, cananeus, beteus, ferezeus, todos os eus que você imaginar. O Senhor estava levando eles para diante do inimigo. A terra que Deus tinha prometido para eles não estava vazia e preparada para recebê-los como se fosse um resort 5 estrelas. Eles estavam indo para uma terra em que eles iriam ter que batalhar para consegui-la, conquistá-la. Mas o Senhor no versículo 23 vai dizer assim, eu vou destruí-los. Eu estou levando vocês. O que vocês precisam fazer é obedecer. O que vocês precisam fazer é não se rebelar. Se vocês estiverem debaixo da minha aliança, se vocês estiverem comigo, se o seu coração não se inclinar para os outros deuses, que é uma coisa que o Senhor vai falar e repetir, não tenham ídolos diante de vocês. Não se juntem com esses povos que vocês vão confrontar, vão falar dessa maneira. Não façam isso. Isso vai ser cilada para vocês. E o Senhor diz, se vocês me obedecerem, eu vencerei os inimigos de vocês. Só que esta era a condição. Andar em obediência e não se apegar em idolatria. O que a gente vai ver nos últimos versículos, até o último versículo desse capítulo, o versículo 33 é isso, Deus dizendo, não faça aliança com esses povos inimigos que não me temem e não se associe aos deuses deles. Por quê? Porque eles serão cilada para vocês. Inclusive, gente, eu achei tremendo isso, é para finalizar, é o que eu vou falar antes de nós terminarmos. O Senhor fala assim, ó, eu não vou exterminar o povo todo de uma vez, porque se eu fizer isso, as feras do campo vão se multiplicar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou exterminando o povo e vocês vão se multiplicando, vocês vão fazendo o povo crescer, até que a gente possa extirpar esse povo de uma maneira total e aí então vocês terão dominado a terra. Olha Deus tendo a estratégia de realmente fazer com que as coisas de maneira gradual fossem acontecendo para o povo. E aí, olha, eu quero que você aplique isso para a sua vida agora. Muitas vezes o Senhor ele vai dando para a gente essas vitórias, vitória após vitória, sucesso após sucesso, conquista após conquista, porque o Senhor ele está no processo da coisa, né? Ele está no contínuo de toda a situação. E ele quer o seu coração no lugar certo. Então, eu quero dizer para você uma coisa, às vezes a vitória não vem toda de uma vez, às vezes algo que você está orando diante do Senhor não acontece tudo de uma vez, não é porque Deus não está te ouvindo, ou porque Deus não tem poder, ou porque Deus não se importa com você. Porque veja, você há de convir comigo, Deus está dizendo aqui, ó, eu estou levando vocês, um anjo está levando vocês para conquistar a terra. Mas quando vocês chegarem nessa terra, vai ter um monte de gente morando lá. Mas fica tranquilo, vocês vão me temer, vocês vão caminhar comigo, eu vou realmente afugentar esse povo de lá, porque essa terra é de vocês, essa terra já era de vocês antes. Então fica tranquilo, agora ó, só não se associem com os deuses deles. É isso que o Senhor está falando, certo? E aí Deus fala, eu não vou tirar eles todos de uma vez. Agora, Deus tinha poder para tirar todos esses povos de uma vez? Tinha. Mas ele vai dizer, eu não farei isso e tenho uma razão. Os animais, as feras se multiplicariam e seria um problema para vocês. Então, vocês vão crescendo, se multiplicando, até que vocês tomem a terra toda. Esse era o plano de Deus. Assim como nas nossas vidas. Às vezes, algumas coisas acontecem num ritmo um pouco menor, porque Deus está nos fazendo crescer no meio da batalha, Deus está nos fazendo amadurecer no meio das dificuldades e, inclusive, ensinando o nosso coração a perseverar. Porque, queridos, nós temos que combinar aqui e falar a verdade um para o outro. Muitas pessoas, e muitas vezes eu e você, nós corremos o risco de buscarmos ao Senhor quando queremos algo, e uma vez que aquela bênção está na nossa mão, a gente vira as costas, fala muito obrigado e nunca mais volta. Então o Senhor estava ali chamando o povo para uma comunhão, para uma decisão diária de caminhar com o Senhor e fazer as coisas à moda dele. E é aqui que eu termino esse episódio que ficou gigantesco. Eu espero que você tenha conseguido chegar até o final.
Se você tiver chegado até o final, escreve aí nos comentários para mim e fala, eu escutei até o final, só para eu saber quem que conseguiu sobreviver a esses 20 minutos quase de áudio. Muito bem, Deus abençoe muito você em nome de Jesus e até o próximo episódio, se Deus quiser. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!